antes de você fazer o pagamento, calma que eu preciso te contar exatamente ao que você vai ter acesso. Seja muito bem-vinda, meu nome é Nájila Rosa e daqui em diante eu espero que eu seja sua mentora. Mas só pra gente evitar frustração, aquela coisa do desapontamento, eu vou te contar exatamente o que você vai ter acesso aqui dentro do 3RTF. O 3RTF ele é uma imersão com base em uma metodologia. Vamos começar por partes. O que é essa imersão e o que é essa metodologia? Primeiro, a imersão. Eu tenho certeza que o motivo pelo qual hoje você não está fazendo dinheiro não é porque te falta inteligência, não é porque você não tem um diploma, não é porque você não tem o melhor emprego do mundo. É porque te falta um certo conhecimento, que a gente vai falar na metodologia, mas também existe um histórico na sua cabeça. O nosso cérebro, ele é muito parceiro nosso. Quando eu digo que ele é muito parceiro, eu quero dizer que ele é muito coerente. Você provavelmente deve ter crescido vendo a pessoa que... Provavelmente assim, né? A maioria das pessoas, eu acredito. Provavelmente o seu referencial foi da sua mãe ou da pessoa que cuida de você, tendo que escolher um extrato de tomate ou sabonete com base em uma diferença de centavos, às vezes de 15 centavos. E às vezes essa diferença de 15 centavos dava para comprar uma coisa de uma marca melhor, às vezes. Mas não, eu preferia poupar até mesmo os 5 centavos para conseguir gastar com alguma outra coisa. Tem este referencial, tem também o referencial de você não pode ter tudo na vida. Ou você come batata frita, ou você come, sei lá, a gente compra salgadinho, alguma coisa do tipo, porque nunca dava para comprar os dois. Essa frase do que você não pode ter nada na vida, não é porque você não pode. É que talvez a pessoa, e eu não tô atribuindo essa culpa a essa pessoa, mas era o melhor que ela podia fazer por você, mas talvez essa pessoa não conseguisse te entregar aquilo dali, não tinha o necessário para te entregar aquelas duas opções. Por isso ela falava que você só pode ter um ou outro, mas agora que a responsabilidade é sua, será que você não pode ter os dois? Será que você tem que ainda escolher o extrato de tomate pela diferença de centavos? É isso que a gente chama de crença limitante, que é ela que a gente precisa tirar, essa barreira da sua vida. Justamente a crença limitante, essa é a barreira que está te travando. Não adianta nada eu te entregar o caminho para o milhão, o caminho para o sucesso, garantido, 100% de acerto, porque se forem 10 passos para você conseguir o milhão e o 10º passo for você fechar um contrato, simplesmente levar o contrato até o cliente para ele assinar, você vai se sabotar. Você vai inventar uma doença. Seu corpo, ele trabalha dessa forma. Eu mesmo já neguei oportunidades porque meu corpo me sabotava. Quando eu digo que teu cérebro é teu parceiro, ele coloca até mesmo doenças que não existem de verdade. É uma indisposição que vai brotar do nada, é uma cólica que você não consegue ficar em pé, uma dor de cabeça, uma enxaqueca que você não consegue ver a luz do sol. Isso aí é o teu corpo te protegendo. Porque a vida inteira você escutou que ter dinheiro é ruim, que ter dinheiro, para você ser rico, você tem que ser corrupto. Um rico jamais vai entrar no reino dos céus. Talvez você tenha crescido a vida inteira dessa forma. Como teu cérebro ele é muito parceiro, ele sabe que essa riqueza vai te trazer a infelicidade, ele sabe que essa riqueza vai te tornar uma pessoa ruim. Então ele não vai fazer com que você tenha acesso a ela. Então vai te botar barreiras. Uma dessas barreiras, às vezes mesmo a última etapa, sendo assinar o contrato, algo te impede de chegar até o cliente para que ele assine esse contrato. E o pior é que se ele não assina com você, ele assina com outro. Não tem problema. Tem pra todo mundo. Todo mundo tem ali, ó, ao teu alcance. Só que nem todo mundo tá disposto a fazer a força necessária para alcançar. Porque não é fácil você sair da zona de conforto. Dentro dessa parte da imersão, da gente conseguir quebrar suas crenças, você vai aprender, inclusive, sobre a teoria das 12 camadas da personalidade. Você vai começar a compreender como que o teu subconsciente funciona com você. Eu sei que provavelmente você já deve estar cansado desse papo, né? De crença limitante, subconsciente e não sei o que lá ente. Mas é verdade. Infelizmente é verdade. E é uma barreira difícil de ser quebrada. Porque ela é confortável. Senso de merecimento baixo, a baixa autoestima, a não vontade de crescer, ela é confortável. Porque você já conhece tudo que você vive. Você já sabe como é não ter o dinheiro para pagar a tua fatura do Nubank. Você já sabe como é ter que dizer não pro seu filho. Você já sabe como é ter que levantar sempre às 5 da manhã e voltar para casa sempre à meia-noite. Você já sabe como é tudo isso. Assusta outra opção. Ter outra opção assusta. Dá medo. Você não sabe o que pode acontecer se você abrir um negócio hoje. Você não sabe o que pode acontecer se você largar sua CLT. Você pode tanto se dar bem quanto você se dá mal. Só que o fato de você não saber é o que te dá medo. Tem algumas pessoas que falam que tem medo de empreender. O medo não é de empreender. O medo é porque é um terreno que essa pessoa nunca pisou. Então, para ela, é desconfortável. Por isso tem que sair da zona de conforto. Só que também não é completamente imprevisível. Existe o mínimo de previsibilidade, senão a gente não teria empresários.
Existe uma lógica por trás do empreendedorismo, que ela é necessária ser seguida para que você tenha um mínimo de resultado. Eu já dei esse exemplo em outros vídeos e talvez você tenha visto exclusivamente desse vídeo que eu postei no TikTok falando que um bolo, ele tem um mínimo de ingredientes. A farinha, o ovo, o leite, o fermento. Pelo menos um desses 4 não vai ter. Se não tiver, teu bolo vai dar errado. Empreender é exatamente a mesma coisa. Se vai ser um bolo de chocolate, se vai ser um bolo de cenoura, um bolo de milho, isso não é da minha conta. Mas a base do bolo é a mesma. Assim como o empreendedorismo. Não me importa se você vai prestar serviço, se você vai vender alguma coisa. Não é da minha conta. Se você quer abrir um restaurante, a base é a mesma. E se você começa com essa base errada, você sabe o que acontece com o bolo quando você não coloca fermento. Empreendedorismo é exatamente a mesma coisa. E o 3RTF como um todo, tanto o método quanto a imersão, ele está disposto em 3 módulos. O módulo de mente, o módulo de objetivo e o módulo de ação. Então, nessa primeira parte sobre a mente, a gente vai ter especificamente um conteúdo chamado senso de merecimento. Talvez ele esteja com um nome diferente quando você entrar, mas é exatamente o mesmo objetivo, tá? E essa aula especificamente, ela é um pouquinho mais longa, mas é justamente pra gente tratar tudo de uma vez só. Essa é uma aula que vai te fazer pensar muito e eu recomendo que você tire um dia só pra ela. Só ela. E depois você faça as outras. Justamente porque você precisa de tempo para digerir o que tá ali. Não é simples, não é gostosinho, não é confortável, é necessário. Você vai precisar de um tempo para absorver tudo isso. Depois disso, a gente vai para a parte de objetivo, que é quando a gente começa a falar um pouco mais de planejamento, a gente começa a falar sobre engenharia reversa, a gente começa a falar sobre objetivo master. Você vai entender todos esses termos quando você já estiver dentro do treinamento. Neste momento do objetivo, que a gente vai começar a traçar uma linha do ok, onde eu estou, onde quero chegar. Você reconhecer onde você está não é assim tão simples, não é simplesmente eu tô pobre e lascado. A gente precisa identificar e sem essa identificação fica difícil ser o primeiro passo. Só que esse primeiro passo depende do seu objetivo master e é ele que a gente vai aprender a desenvolver. Talvez você ainda não tenha um objetivo e é por isso que você se sente perdida. Várias vezes já me perguntaram, Nájila, como é que você se sente quando tá dando alguma coisa errada? Já falei várias vezes, cara, eu me sinto fraca, eu me sinto desanimada, mas nunca me sinto perdida, porque o meu objetivo é muito claro. Você só se sente perdida se você não tiver um objetivo. Por isso a importância de você ter um objetivo master, que independente de qualquer coisa que aconteça, é pra ele que você tá caminhando. O como é o processo. E tem muitas formas de você chegar no mesmo ponto. Então, dentro dessa parte de objetivo, a gente vai falar especificamente de como que a gente... O que, como, o que, onde, quando, quem. São todas essas respostas que você vai alcançar. E na parte de ação, vem de fato a implementação do 3RTF, que é aquilo que provavelmente você já deve ter visto no meu perfil, sobre desenvolver uma renda temporária, uma renda extra, uma renda empresarial, uma renda futura e uma renda fixa. Esse processo tem uma aula para cada um desses processos, nessa parte do treinamento sobre ação, que é o momento que de fato você vai começar a colocar em prática. Tem mais algumas coisas assim, tem uma aula introdutória para você entender como funciona o processo, onde você tira dúvida, como funciona o suporte e o que mais é feito, né? Tem tudo isso assim. Tem alguns brindes que eu não vou te revelar aqui agora, mas que apesar de serem brindes, eles entraram depois do 3RTF já ter sido lançado. Então é brinde por causa disso, mas é um conteúdo, digamos, quase complementar. E talvez você esteja pensando, Nájila, mas é só isso? É. Quando eu digo que a vida é simples, mas é a gente que complica, é sobre isso. Entenda o seguinte, você que está aqui me assistindo agora, se mulher ou você é homem, eu imagino que você seja um adulto. Se você é um adulto, com todo respeito, outros produtores inclusive, você não tem tempo de ficar com a bunda sentada na cadeira durante 3 meses para assistir 150 aulas, que eu sei que 150 aulas você não vai assistir em 3 meses, porque eu tenho um treinamento de 150 aulas, mas é história para outro vídeo. Eu tenho um treinamento desse, mas é um treinamento para a vida, não é um treinamento para 3 meses, para 1 ano. Pra vida. Se você tá apresentando dinheiro, não dá pra ficar esperando ali, ficar vendo 150 aulas de 3 horas cada uma pra você aprender. Sendo que o negócio é simples. Você quer fazer dinheiro? Você quer aprender a abrir um negócio, saber como que ele vai funcionar, como que você vai gerir, como é que você tem um mínimo de previsibilidade em relação a ele? 3RTF.